Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco na Docno TV, conversando hoje com o Dr. Anderson, juiz auxiliar do Fórum da Comarca de Caratinga, sobre o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, CEJUSC. Dr. Anderson, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação imensa poder receber o senhor aqui hoje, um juiz da nossa comarca, que vem tratar de um tema tão interessante quanto esse, que é o CEJUSC, que é o Centro Judiciário, de Solução de Conflitos. Mas antes, eu queria dar as boas-vindas ao senhor. Muito obrigado, doutor Oscar, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e contribuindo, tentando esclarecer as pessoas e chegar ao judiciário mais próximo do cidadão. Isso. Antes da gente começar a nossa conversa, doutor Anderson, é costume aqui no programa, quando o convidado vem pela primeira vez, da gente contar um pouquinho da história dele. Mas a gente sempre pede que o próprio convidado conte um pouquinho da sua história acadêmica, aonde formou, no caso do senhor, a aprovação no concurso, para o nosso telespectador, cidadão de Caratinga, da região, poder conhecer também um pouquinho da pessoa do Dr. Anderson. Tá, ok. Eu graduei em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Colei grau em 2004 e nessa época eu já trabalhava no Tribunal de Justiça. Eu fiz um concurso para um cargo de nível médio, e aí eu fui oficial de apoio e trabalhei em várias áreas dentro da Justiça em Belo Horizonte. Especificamente na área de conciliação, eu fui conciliador e fui coordenador de central de conciliação no Juizado Criminal em Belo Horizonte, no Juizado de Acidente de Trânsito, no juizado na unidade que ficava na UFMG, que tratava basicamente de questões cíveis. Depois a gente vai galgando espaços na carreira, Eu também fui assessor durante algum tempo, assessor de magistrado, e eu fiz o concurso para a magistratura e entrei em exercício em 2011. E aí de lá para cá eu já passei por várias comarcas. Dentro da carreira eu passei por São Romão, que fica na beirada do São Francisco, que é muito pequenininho, tem 5.000 habitantes. Depois eu passei por Manga, que é bem o norte de Minas mesmo. Depois eu estive em Jacinto e Almenara, que já é Vale do Jequitinhonha, é quase lá na divisa com a Bahia. Por último, agora eu estive em Pirapora, que é ali no meio norte, perto de Montes Claros, Curvelo. E estou aqui em Caratinga já há 1 ano, como juiz auxiliar. O senhor teve a oportunidade de rodar bem por Minas Gerais, Sim, sim. Em áreas importantes, mas muito ligado também ao norte, à pobreza, a locais que o conflito acaba sendo inerente à sociedade. É uma experiência muito, muito gratificante para o magistrado, mas também enquanto pessoa, porque com a experiência que eu tinha em Belo Horizonte, com estruturas muito grandes, você perde um pouco da pessoalidade. Então, você acaba não conhecendo tanto as pessoas e os problemas e as questões que envolvem o cidadão ali naquela comunidade que ele vive. Lá em São Romão, que era pequenininho, por exemplo, eu cumprimentava todo mundo na rua. Ou seja, eu não conhecia as pessoas, mas todo mundo me conhecia e todo mundo que passava cumprimentava. Bom dia, boa tarde. E é uma experiência nova para quem vem de uma cidade grande, Que a gente passa pelas pessoas e ninguém nem olha, Ninguém nem olha. É muito diferente. Não, interessante. E eu acho que isso, de alguma forma, somou para o senhor estar, de alguma forma, coordenando um projeto como esse. Sem dúvida. O que é o CEJUSC? O CEJUSC a sigla Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e posteriormente foi acrescentado o termo cidadania. Falando da gênese do projeto, o Poder Judiciário ele tem no seu órgão máximo o Conselho Nacional de Justiça, e ele define as políticas que devem ser seguidas por todo o judiciário de uma forma mais, digamos assim, uniforme, mais consolidada. Então, em 2010 foi editada uma resolução, a resolução número 125, e ela tratava dos métodos de solução adequada do conflito. Diferentemente do que muita gente às vezes pensa,
o processo judicial em que o advogado vai e leva até o juiz e ouvem-se as testemunhas, e muitas vezes tem perícia ou tem um júri, dependendo do caso, e aí, lá no final, o juiz vai proferir uma decisão que chama sentença, é apenas um dos métodos que se existe para a resolução dos conflitos. Existem vários outros e várias outras modalidades, na justiça mesmo ou fora da justiça também, que podem ser utilizados. E essa resolução, ela veio tratar de como a justiça iria integrar e iria realizar essas outras formas de solução de conflito dentro da estrutura do Judiciário Nacional. E a finalidade do Sejusc é atender a população, né, de Caratinga e região. Sim. Isso. O Sejusc, ele tem, partindo dessa organização que foi proposta e foi colocada, ele tem a sua estrutura voltada para atender o cidadão dentro de uma perspectiva do que é mais adequado. Então, ele é formado por 3 setores, que a gente chama de setor processual, setor pré-processual e setor de cidadania. Começando pelo setor processual, ele vai atender os processos que já tramitam lá no fórum. Existem algumas ações que precisam obrigatoriamente ser distribuídas e passar pela distribuição do fórum, então ele vai atender esse setor, essa parte. O setor pré-processual, ele é direcionado a atender o que ainda não existe de processo. Muitas vezes a pessoa ela quer tentar algum tipo de solução para o seu conflito, o seu problema, sem necessidade do processo. E o setor de cidadania, ele é pensado como a cara do judiciário. Ele é para atender o cidadão, qualquer problema que o cidadão tenha, ele procure o setor de cidadania e lá ele vai ter um direcionamento mais adequado para ele resolver a sua questão. E a ideia é abrir o judiciário à população, das pessoas poderem, né, não ter aquela barreira da formalidade, né, de alguma forma para poder afastá-las, né? Às vezes, né, não necessariamente você tem que estar acompanhado, né, de advogados, não necessariamente você tem que estar imbuído ali de profissionais para poder estar formalizando aquela estada ali. É isso mesmo? Quando a gente está tratando de solução adequada do conflito, muitas vezes a adequação ela parte da predisposição das pessoas e da complexidade das questões que são levadas. Existem questões que necessariamente o juiz precisa atuar e o Ministério Público precisa atuar e você vai ter que ter o advogado assessorando. Existem outras questões que são mais simples e muitas vezes o que a pessoa precisa não é de um juiz que coloque num pedaço de papel o que é o correto, digamos assim. Muitas vezes a pessoa já sabe o que é o correto, mas ela não tem meios e não falta uma assessoria, um esclarecimento para dizer para ela em que termos que isso seria feito. Se a gente for esmiuçar cada um dos setores, aí a gente pode explicar e tentar colocar o que seria essa solução mais adequada. Eu posso até dar alguns exemplos. Tá. E assim, muito se falou, né, e tem se falado nos últimos tempos, na faculdade, mediação, conciliação. Né, nós temos, por exemplo, lá no curso de Direito, disciplina, matérias que tratam especificamente da mediação, da conciliação. O Sejusc, que a gente pode falar que é a efetivação, né, real, né, dessa modalidade de solução de conflito, né, pelo Poder Judiciário? Ele foi pensado e está sendo estruturado e montado para ser o local em que essas ferramentas serão utilizadas. Só esclarecendo, a conciliação e a mediação, elas não são diferentes em sua essência. No seguinte sentido, a conciliação ela é mais simples ou a mediação ela é mais complicada, não é nesses termos. A conciliação ela é um método que ele é pensado
e ele utiliza ferramentas para questões que não tenham nenhum tipo de envolvimento pessoal ou duradouro. Um exemplo, a conciliação ela é mais indicada quando você tem uma questão comercial, que você tenha alguma questão envolvendo relação de consumo, envolvendo cobrança civil, acidente de trânsito. Porque aquelas pessoas elas não têm um passado, digamos assim, que precise ser trabalhado. É só a questão pontual daquele cheque sem fundo ou daquele acidente do abarroamento lá na traseira. E aí no cruzamento, e aí você consegue, numa sessão, você consegue colocar todas as questões que precisam ser dirimidas, ver as possibilidades que as pessoas têm de conseguir dirimir essa questão e colocar. Olha, então a gente consegue resolver sozinho? Se conseguir, tudo bem, a gente faz o acordo. Mas no final dessa sessão a gente tem condições de dizer, olha, não dá para resolver por acordo, realmente precisa de uma decisão judicial para saber quem que estava certo, quem que tinha preferência, alguma coisa nesse sentido. Já a mediação, ela é um procedimento que usa muitas vezes as mesmas ferramentas da conciliação, os mesmos profissionais, muitas das vezes, só que ela é mais direcionada a questões que envolvam relações duradouras entre as partes. Um exemplo que a gente pode dar de mediação é alguns conflitos de vizinhança, porque muitas vezes envolve questão de terra, aí tem algum parentesco, tem algumas questões do passado que não necessariamente são aquele problema que está sendo discutido, mas que elas também precisam ser resolvidas para que as pessoas consigam enxergar com mais clareza o que é feito, o problema que deve ser resolvido e analisá-lo mais objetivamente. Então, na mediação, no direito brasileiro, foi colocado um método das escolas anglo-saxãs e a gente trabalha com até 7 sessões. Então, sessões semanais. A lei fala que a mediação ela deve durar até 2 meses. Então, 7 sessões, faça a sessão inicial com os dois, depois houve um separadamente, houve outro separadamente, retorna, discute-se, resolve um problema de cada vez, até chegar no final e ver, conseguiu resolver? Conseguiu resolver em parte? Resolve-se em parte, e aí deixa aquilo que não se resolveu, pode ir para o processo. O que também é utilizado, é um método de resolução de conflito que a gente pretende utilizar, seria a arbitragem. Muitas vezes a pessoa ela tem uma questão, mas ela precisa de uma habilidade que ela não tem, ela precisa de um técnico, seja em engenharia, seja em mecânica, seja em arquitetura, seja em medicina. Então, a arbitragem ela vai muito mais para essa questão de você ter um técnico e você coloca para esse técnico emitir uma opinião, é um laudo arbitral que a gente chama. E aí as pessoas diante daquele laudo arbitral, elas podem entender, olha, eu gostei desse laudo, desse parecer técnico desse profissional e eu quero que isso seja a solução para o meu problema. Interessante que o objetivo é a solução do conflito. Isso pode parecer, conflito. Pode parecer simples, mas às vezes uma sentença do juiz, ele não resolve o problema. Ele pode vir até mesmo a criar uma outra questão, né? Porque o direito, aí eu vou colocar para você, o direito ele ainda está um passo atrás da vida real, do problema das pessoas. Você vê, a internet está aí há 30 anos, agora que a gente tem alguns marcos reguladores legais para começar a disciplinar as relações na internet. Só que os problemas das pessoas não vão esperar 30 anos para o direito resolver. Nessa temática e nesse objetivo de solução adequada, a gente tem muito mais liberdade dentro desses métodos que não são o processo judicial para chegar a uma solução que seja mais adequada. Porque eu vou te dar um exemplo que eu já passei e que a gente conseguiu uma resolução mais adequada. Você imagina que era uma cidade que tinha ruas em desnível, como aqui em Caratinga. Você tem uma rua no alto e uma rua mais embaixo. E um lote de cima a baixo. Aí, um senhor
comprou um lote e construiu a sua casa em cima. E aí, na época, isso há 30, 40 anos atrás, a Copasa só fazia o recolhimento do esgoto na rua de baixo. Aí ele passou o cano de esgoto dele pelo lote todinho para a captação do esgoto lá embaixo. Passou o tempo, ele partiu o lote no meio, não sei se ele deu para um filho ou se ele vendeu. Eu sei que a outra pessoa construiu uma casa na parte de baixo. E aí o tempo passou, vendeu a casa, esse senhor continuou morando lá em cima, a casa foi vendida, a casa de baixo. E a pessoa que comprou foi reformar a casa. No que ela foi reformar a casa, ela estourou o cano de esgoto do senhor lá da casa de cima. E aí chegou na justiça um pedido para resolver o problema. O instituto que resolveria ordinariamente essas questões seria um instituto que a gente chama de ônus sobre a propriedade, uma servidão, um direito de passagem. Olha, aquele cano já passava aí há 30, 40 anos, então tem o direito de continuar passando o cano. Só que aí o juiz coloca isso no papel e resolve o processo, aplica o direito. Tem o direito de continuar passando o cano de esgoto. Só que você imagina se isso realmente ia resolver o problema das pessoas. O que ia acontecer? O que ia acontecer no mundo real? Quem ia fazer a construção podia até concordar, não, tá certo, eu entendo, eu aceito, vou deixar esse cano aí, está pacificada a questão, tudo bem. Só que essa pessoa vai desgostar dessa casa, porque não vai conseguir fazer a reforma que ela queria, vai vender. O próximo que vier vai querer reformar e vai estourar o cano de novo. Outro problema. O que a gente fez lá, partindo para o lado da conciliação? O rapaz da casa de baixo, ele estava com a seguinte postura: olha, eu não quero atrapalhar ninguém, eu não sabia que tinha esse cano aqui, eu não tenho nada contra, mas eu quero reformar a minha casa, ele não pode passar esse cano por outro lugar? E aí o senhor, que era da casa de cima, era um senhor de 81 anos, que vivia com a aposentadoria de um salário mínimo e não tinha condição nenhuma. Aí o que a gente fez? Eu fui até lá, a gente viu a situação, viu o lote, viu como era a captação. Aí o da casa de baixo falou assim: olha, será que não dá para passar esse cano por outro lugar? Eu dou os canos, mas eu não tenho como fazer a obra, não tenho como pagar uma pessoa para ir lá e quebrar. E aí a gente foi e pensou assim: mas como é que vai fazer? Aí eu liguei na Copasa e falei: olha, eu estou com essa situação. Aí a Copasa falou assim: eu vou olhar, não sei o quê. Aí a gente aperta, né? Porque o judiciário, ele tem, embora ele tenha a questão da coercitividade própria da sentença, mas ele tem uma autoridade para poder fazer uma ligação mais rápida com todos os órgãos, que muitas vezes o cidadão sozinho não vai conseguir. Então eu liguei na Copasa e falei: olha, ele está com essa situação, assim, é um senhor de 81 anos, ele é assistido pela prefeitura, ele é não sei o quê. Aí o engenheiro responsável lá pela Copasa: não, eu consigo pegar no ponto tal. Aí tinha que fazer chegar os canos dentro da propriedade do senhor até chegar no ponto tal que a Copasa ia pegar na tubulação de esgoto. Aí nós ligamos no setor social da prefeitura e falamos assim: olha, tem algum auxiliar de serviços gerais ou algum pedreiro da prefeitura que possa ser deslocado para trabalhar aqui 1, 2 dias e cavar o buraco para passar uma tubulação para esse senhor, que era assistido por todas as políticas públicas? E aí, não, tem sim. E o que aconteceu no final? Toda aquela comunidade, para piorar a situação, como era uma casa antiga, o banheiro era do lado de fora e como o terreno era em declive, o banheiro era mais baixo do que a rua de cima. Não dá para jogar, né? Não dava para jogar para cima, tinha que cavar, acho que dava 1,5 m de desnível. A comunidade se reuniu e aí um deu uma louça nova, o outro deu tijolo. Eles acabaram levantando o banheiro daquele senhor, nivelando com o resto da casa e o piso, até para facilitar para ele, fizeram toda a tubulação nova e a Copasa pegou. E aí a gente conseguiu um resultado que foi mais eficiente,
eficiente no sentido de que teve menos gasto e menos custo e menos estresse, né, que a gente fala, para resolver o problema, porque resolveu de forma muito rápida. Uma semana depois já estava resolvida a obra de baixo, estava retomada, e ela foi mais eficaz no sentido de que o que era o resultado que a gente queria? Era a pacificação social. E a pacificação social, ela acabou que não era só daqueles dois envolvidos, ela era para o futuro. Porque ainda que o de baixo vendesse a casa, ela não ia ter mais problema, porque o problema já estava resolvido para doravante. A expectativa é justamente desse projeto é fazer, né, chegar às pessoas esse tipo de resultado. Antes da gente poder continuar, doutor Anderson, eu vou pedir rapidamente um breve intervalo e a gente vai falar um pouquinho do Sejusc na questão do seu funcionamento para que as pessoas possam entender, possam buscar, né, esse projeto lá no fórum. Tá, já. Programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela Docon TV, conversando hoje com o doutor Anderson acerca do Sejusc. Doutor Anderson, primeiro bloco, um pouco da sua história, né, um pouco da questão, né, do Sejusc na cidade de Caratinga, né, o objetivo dele, que é a solução de conflito. E nesse bloco, para poder ficar claro para o nosso telespectador, o que ele tem que fazer se ele tiver um problema em que ele tenha que recorrer ao judiciário. Mas às vezes ele não gostaria de entrar na justiça, mas ele queria, né, conversar sobre a sua situação e, quem sabe, resolvê-la da melhor maneira possível. Como funciona o Sejusc hoje em Caratinga? Sim. O Sejusc, como eu tinha colocado, um dos setores dele é o setor de cidadania. Esse setor ele foi pensado para fazer o acolhimento do cidadão. Então, quando o cidadão tenha algum problema, alguma questão que ele queira resolver, ele não sabe muito bem aonde ir, o que fazer, se ele precisa de documento, marcar hora, não sei o quê, ele pode se dirigir ao Sejusc, que é no segundo andar do fórum. O funcionamento é de 9 da manhã até as 18 horas, e ele vai procurar lá o setor de cidadania. No setor de cidadania ele vai ser recebido, tem lá o funcionário, os estagiários, e eles vão, dentro do treinamento que eles receberam, a pessoa vai chegar e vai falar, eu estou com o problema X. E ele vai olhar lá dentro do nosso portfólio de informações qual que é o serviço e qual que é a solução que seria mais adequada para o problema daquela pessoa. E isso não se restringe só a problemas da justiça. A pessoa se dirige ao fórum e fala, olha, eu estou com um problema no meu título de eleitor. E aí, muitas vezes, o problema do título de eleitor dela pode ser na justiça eleitoral. E aí o que aconteceria normalmente? Ah, não, a justiça eleitoral é no endereço tal. Chega no porteiro não, a justiça eleitoral é ali, ele até aponta. Vira à esquerda e segue no número tal. Aí a pessoa chega lá. Aí ela chega na justiça eleitoral e fala assim, ah, tá, você está com um problema, mas o seu problema é por causa de um processo no fórum. Aí a pessoa volta para o fórum para descobrir por que ela está com problema no título eleitoral. O Sejusc ele quer eliminar esse bate-volta, essa incerteza de informações. A pessoa vai pegar, ela vai olhar lá o cadastro da pessoa. O servidor vai olhar o cadastro desse cidadão, vai falar assim, olha, o senhor está com um problema na justiça eleitoral. E vai olhar lá. Não, o seu problema é uma segunda via, o seu título está com essa questão. Então, a segunda via, ele tem lá no portfólio, segunda via, tira na Justiça Eleitoral. E já vai passar para ele todas as informações que são necessárias. A Justiça Eleitoral, ela funciona de tal hora. O senhor vai ter que levar esse documento. Não precisa agendar, pode ir lá diretamente. Ou então, se o problema que repercutiu lá no título de eleitor dele for da justiça comum, ele vai falar, não, o seu problema é um processo que tem aqui na primeira vara ou na segunda vara, aí o senhor tem que ir, o número do processo é esse, o senhor procura lá no balcão da vara para resolver. Ou então fala assim, olha, o seu problema diz respeito a uma sentença de interdição, que pode ser uma interdição que suspensão dos direitos. É suspensão, aí é bom que o senhor tenha que procurar um advogado mesmo. Você pode ir lá, olhar o processo, ver o que quer adiantar. O senhor vai ter que procurar um advogado para resolver. Isso se tratando de um problema
digamos assim, externo. Se a pessoa tem um problema que envolva a justiça, olha, eu quero cobrar a pensão do meu menino, que o pai não está pagando. Aí já tem um processo, uma sentença? Não, não tem. Aí vai ser oferecido para ela quais os serviços que nós temos. Olha, se a senhora quiser, a gente pode marcar uma audiência, a senhora vem aqui, no dia que a gente marcar, a gente vai entregar para a senhora uma carta, e a senhora tem que fazer essa carta chegar até o pai da criança. E aí vocês vêm até aqui, é gratuito, não tem nenhum tipo de custo, a gente conversa e vê se dá para chegar a um acordo. Conseguiu chegar ao acordo? Beleza, a gente faz o acordo, homologa, igualzinho como se fosse num processo. E faz todos os procedimentos para descontar a pensão, para, se tiver que fazer o registro no cartório de registro civil, na certidão de nascimento, reconhecer a paternidade, a gente encaminha o ofício. Mas suponha que não resolveu. Não resolveu, ela volta para o setor de cidadania e o setor de cidadania vai falar, olha, a senhora tem condições de contratar um advogado? Tem, então tudo bem. Ou então ela fala, não tenho. Olha, não tem. A Defensoria Pública atende nesses e nesses casos. E aí nós já fizemos o contato com a Defensoria Pública previamente, já pegamos com a Defensoria Pública quais são os casos que ela atende, quais os que ela não atende, quais são os documentos que a pessoa precisa ter, porque aí ela vai ser encaminhada pelo Sejusc para a Defensoria, mas ela já vai com toda essa triagem feita, ela já vai com todos os documentos na mão e ela já vai para o atendimento direto. Isso vai facilitar a vida daqueles que têm algum possível problema a resolver. Sim. E o Sejusc está funcionando normalmente? Ele está funcionando, ele foi instalado no ano passado, quando inaugurou o novo fórum. Só que ainda precisava de treinamento, precisava de ter funcionários que ainda não tinha. Então agora, a partir de março, a gente já está funcionando efetivamente. A pessoa pode ir lá de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã até 6 da tarde, vai ter um funcionário para atendê-la no setor de cidadania. E as audiências são realizadas na parte da tarde, entre meio-dia e 18 horas, já está funcionando. Doutor Anderson, infelizmente, caminhando para o fim aqui, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para o nosso cidadão caratinguense, para o nosso cidadão da região, né, que porventura esteja passando por algum tipo de conflito e em que o Sejusc possa contribuir na solução dele. O Sejusc ele foi pensado para resolver o problema do cidadão e encontrar a maneira mais adequada. Se for uma questão simples, a gente consegue resolver de forma simples. Se for uma questão mais complexa, que a pessoa precisa de uma ajuda, de um profissional, de uma indicação para alguma coisa que ela precisa resolver com um profissional adequado, a gente vai encaminhá-la dentro dos convênios que a gente está desenvolvendo para que ela consiga ter esse atendimento. A gente vai fornecer as ferramentas para que a pessoa consiga resolver os problemas que ela tem. E o mais importante, né, com a chancela do Poder Judiciário. Com a chancela do Poder Judiciário. Queria muito agradecer a presença do senhor novamente, dizer que esse espaço aqui, doutor Anderson, está aberto ao senhor, ao Poder Judiciário, às instituições da nossa cidade que queiram promover essa situação que é a solução, né, do conflito na vida das pessoas. Esse é um espaço que aproxima o direito da sociedade. E a entrevista de hoje, ela materializa o objetivo desse programa, que é fazer chegar a informação ao telespectador de possíveis situações que possam ajudá-lo no seu dia a dia. Muito obrigado mesmo por sua presença. Que isso, eu que agradeço. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.